Oi, Emily. Boa noite. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Janice. Deixa eu abrir aqui meu arquivo. Como que vocês estão? Camila também chegou. Vamos lá, pessoal. Gordo também veio dar boa noite. Fala, oi, meninas. O gordo chegou. Muito frio, né, Emily? Nossa, tá demais. Tá muito complicado. Eu odeio frio, eu já tô sofrendo. Ah, o outro gato chegou também. Vai, dá licença. Ficou com ciúmes o gordo. Então vamos começar? O pessoal vai entrando e aí eu de sempre, tá, meninas? Qualquer coisa vocês me param durante a live, aí eu respondo a pergunta e a gente vai voltando. Eu decidi falar de tosse dos canis justamente porque o frio tá começando. Oi, Érica, boa noite. O frio tá começando, eu tô começando já a pegar algumas doenças respiratórias, não só em cachorro. Semana passada eu peguei numa gata, uma persa, a Julie, de 9 anos de idade. Ela tá com uma pneumonia bem complicada, assim, bem avançada. Então, todos os animais que têm focinho curto, os braquicefálicos, né, que a gente chama, são animais super predispostos. Não importa se é gato ou se é cachorro, todos são, tá? Nesse período, todos podem ser acometidos. Mas aqueles animais de focinho curto, tipo pug, shih tzu, bulldog, na versão dos gatos, o persa, todos eles, assim, são bem predispostos. Mais do que os outros normais, assim, de focinho comprido. Focinho longo, que aí a gente chama de dólico cefálico. Então, assim, o que é a tosse dos canis? Ela é conhecida como... Oi, Lu, boa noite. Conhecida como traqueobronquite infecciosa ou gripe canina, tá? É a mesma coisa. Vocês ouvirem qualquer um desses três nomes, tudo quer dizer a mesma coisa. Gripe canina, tosse dos canis ou a traqueobronquite infecciosa. Tudo quer dizer a mesma coisa. Então, é uma doença de caráter super agudo. Normalmente, é do dia pra noite que eles começam a apresentar sintomas. Questão, assim, de horas mesmo. O quadro já começa a ficar, assim, de muita tosse, dificuldade para respirar. Porque o que acontece? A tosse dos canis, essa traqueobronquite, ela, como o nome diz, ela é uma traqueobronquite infecciosa. Então, ela começa aqui na região de traqueia, mas ela pode descer para o pulmão e acometer brônquios, causando uma bronquite ou até uma pneumonia, quando casos mais graves. Então, assim, se não tratado da forma correta, se o animal tem alguma predisposição, se o animal não for tratado, se o animal ficou no tempo, enfim, normalmente ela é autolimitante, mas se acontecer qualquer um desses pontos, pode se tornar super grave. Boa noite, Clau. Entendeu? Então, assim, de uma maneira geral, é uma doença super simples, autolimitante. Normalmente, em casos simples, o que eu faço é só melhorar a imunidade do animal, ou entra com ozônio, ou eu faço algum suplemento para casa que melhora a imunidade, mas de uma maneira geral, para um animal saudável, ele consegue se debelar da infecção de uma maneira super fácil, super rápida, sem necessidade de um antibiótico, sem necessidade de um corticoide ou de um anti-inflamatório. O ozônio ou a suplementação via oral normalmente já é o suficiente. Então, assim, ela é autolimitante, mas pode se tornar grave. Cris, boa noite, tudo bem? Ela é altamente contagiosa em cães, passa de uma forma muito rápida, como se fosse uma gripe de humanos. Então, assim, um contato direto de cachorro com cachorro, animal que vai passear, tá na rua,
foi no parque, foi na creche, tá no hotel, se não é vacinado e ele vai ter contato com outros animais sem sombra de dúvida, ele pode adquirir a doença. Se ele estiver com a imunidade boa, ele vai se debelar da infecção, você não vai perceber sintoma e vai ficar tudo bem. Qual que é o problema disso? O animal, ele pode eliminar a doença, tá? Fica tranquilo, mas ele continua eliminando o vírus, então ele continua sendo um foco de infecção. Por isso que a doença é tão contagiosa e tão complicada. A Lu falou, a Bela teve isso, teve até que tomar bezetacil, exatamente. A gente teve que fazer até um antibiótico mais complicado, porque ela realmente desenvolveu a fase mais complicada. Provavelmente ela estava com a imunidade baixa e tal, e a gente acabou entrando com um antibiótico mais forte, sim. Normalmente, então, acomete vias superiores, região de focinho, traqueia, não chega a descer para a região mais inferior, de pulmão. Oi, boa noite, Nancy. É tosse dos canis. A gente tá falando de tosse dos canis, que é a gripe canina. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Posso continuar? Então, vamos lá. Normalmente acomete só vias superiores. Se tornar grave, pode descer e acometer pulmão e brônquio, ficar de forma mais complicada. Sintomas sempre aparecem de forma súbita, tá? Como a gente já falou. E principais características: ocorrência de tosse seca. Então, é aquela tosse bem que a gente chama de tosse de cachorro. Não sei se vocês conhecem esse termo, mas é bem característica. A tosse é uma tosse muito seca, normalmente não é produtiva e o animal apresenta dificuldade respiratória. Não é uma dificuldade importante, que vai chegar a dar língua roxa ou desmaio por conta disso, mas é uma dificuldade respiratória que você percebe, tá? Ela é bem perceptível em casa. Sim, de um dia para o outro. Acontece assim mesmo. Normalmente piora com exercício ou com excitação. Não, o gato não pega essa gripe que a gente tá falando. Gato, eles têm um complexo respiratório felino, que aí é outra coisa. Ele é mais uma parte superior mesmo, normalmente é na região de focinho, só uma gripe mesmo, ela não chega a ficar complicada para gato, tá? É mais difícil de acontecer. Então, onde eu tava? Piora com exercício, piora muito. Muitas vezes o pessoal me conta que chega em casa, o animal começa a tossir. Aí é muito característico. É uma das coisas que o pessoal mais me relata, assim, que a gente já me faz pensar nisso. Tem outros diagnósticos diferenciais, outras possibilidades que estão muito parecidas com a gripe canina, e eu vou falar mais pra frente, tá? Em casos mais graves, pode acontecer perda de apetite e prostração, o animal ficar mais quietinho. Mas assim, só em casos bem complicados, tá? De uma maneira geral, a gente consegue controlar de forma bem tranquila. Pode ser causada por agentes bacterianos ou virais. Pode ser só uma infecção bacteriana, pode ser só uma infecção viral ou pode ser os dois. A infecção viral, ela é mais contagiosa, e eu diria que um pouquinho mais complicada, porque a gente não tem uma medicação específica para vírus, né? Para nenhum vírus, não só o da gripe. Ó, Carlinhos. Ó, fala oi pra tia Clau. Tia Clau tá te vendo. Ó lá. Fala oi, tia Clau. Então, assim, de uma maneira geral, quando é vírus, tudo é mais complicado. Como a gente tá vendo com o coronavírus aí hoje. Tudo que envolve vírus é muito complicado, porque eles se mutam de forma muito rápida. E o tratamento é muito difícil, porque a gente não tem um tratamento específico. Então, é basicamente melhorar a imunidade. Que mais? O principal agente é a bordetela. Essa bordetela é o agente que tá na vacina. Todas as vacinas de gripe que a gente faz. É importante falar também que a vacina V8 ou V10 tem uma cepa de parainfluenza, que é um vírus que pode causar a gripe canina, tá? Então, a gente consegue prevenir com a V10 e com a vacina específica para gripe, tá? Tem essas duas possibilidades. Embora possa cometer o ano todo, é muito mais comum no inverno e no outono.
né? Assim como em humanos, que é quando tá mais frio, então todo mundo tá com a imunidade mais baixa, e aí acontece, tá? A gente pega bastante. Eu já peguei, assim, nessas últimas 2 semanas que começou a esfriar, eu já peguei uns 4 casos de gripe. Todos se desenvolveram super bem, assim, a gente conseguiu manter o animal só com medicação para imunidade, ficou tudo certo. Mas pode se desenvolver, se não tratado, se, por exemplo, o animal adquiriu a doença, e é aquele animal que fica no quintal, fica no frio, não tem uma boa imunidade, não tem uma boa segurança com relação a isso, a possibilidade de desenvolver e ficar mais complicado é grande. Também, animais que têm imunidade baixa, por exemplo, animal com doença renal, animal com problema no coração, animal que está passando por quimioterapia, enfim, que tenha qualquer outra doença viral ou bacteriana associada, tipo uma AIDS ou leucemia felina, alguma coisa assim, uma PIF, no caso de gatos, a possibilidade de adquirir uma doença dessa respiratória é bem grande, né, de uma maneira geral. Predisposição. Nossa, hoje tá o dia dos gatos aqui, né? Os 2 quiseram aparecer na live, os 2 estão querendo aparecer hoje. E tá dando umas fotos bonitas aqui, né? Olha isso. Predisposição, então. Animal com baixa imunidade, cachorro de focinho curto, animal que dorme no quintal. Contato com fumante, gente. Eu tinha esquecido disso aqui. Luciene está aqui, que é uma fumante. Isso super predispõe à doença. Porque o animal em contato com o fumante, ele, assim, inflama a via aérea. O animal, por mais que, tipo, ele não seja fumante, ele é um fumante passivo, ele tem uma super inflamação de via aérea que é bem importante. E aí acaba predispondo à doença. Com certeza, é verdade. Não tô falando isso pra puxar saco, é verdade. Animal que já tem alguma doença respiratória também é predisposto, né? Então, a parte de coração, já tem uma pneumonia e adquire a doença, vai ficar mais complicado. Já tem um problema no coração e adquire a doença, vai complicar. Transmissão. Esse é o gordinho. Esse é o gordinho e agora é o Carlinhos. Esse gato safado. Kelly, boa noite. Transmissão, gente. Contato direto entre cães. Pois é, gente, ninguém fala. Assim, às vezes a gente sente mal de falar com o cliente isso, mas é muito importante. O cliente tem que estar ciente que o animal também pode ter problemas pelo contato com o tabaco, com o cigarro. Então, transmissão direto pelo contato entre cães. O inverno piora, com certeza. Tudo piora no inverno. Gente, eu falo, pra que tem inverno? É uma estação totalmente desnecessária, só devia ter calor, a gente não ia ter esse tipo de problema. Então, contato direto entre cães ou através de aerosóis. Então, pelo ar, pelo espirro, né? Às vezes o animal você tá passeando na rua com o seu cachorro e o animal espirrou, o animal vai passar depois, pode pegar. Tá? É muito fácil, é uma doença muito contagiosa. Tanto é que quando a gente fala assim, se a pessoa tem mais de um animal em casa e um pegou, todo mundo vai pegar, a gente trata todo mundo. Não tem como você separar. Um da casa pegou, todo mundo vai ser tratado. Quando acontece, não é, Janice? Gente, eu amo verão, verão é vida. Eu estaria muito mais feliz aqui se fosse verão. Eu sou outra pessoa no verão. Quando acontece em grande quantidade, quando o vírus está muito presente, tipo, super infectado, pode inclusive ter a transmissão por fomites. O que é isso? A caixa de transporte, o tapete higiênico, o comedouro, o bebedouro, enfim, são os objetos que podem transmitir a doença. Se o animal infectado com uma grande carga virulenta tiver contato com aquele objeto e você oferecer aquele objeto para outro animal, pode transmitir a doença dessa forma, tá? Mas só quando acontece o animal tá muito infectado com bastante vírus. De uma maneira geral é difícil acontecer dessa forma, tá?
Período de incubação. O que é período de incubação? O tempo que o organismo leva para reagir àquele contato com o vírus, ou com uma bactéria, ou com protozoário, enfim, qualquer doença. No caso da tosse canina, é de 4 a 10 dias. Então, em 4 a 10 dias, ou ele vai se debelar da infecção, vai acabar com aquilo, ou ele vai adquirir a doença, ou ele vai ficar doente. Então, ele tem esse período de 4 a 10 dias, não passa disso, para o organismo ou receber aquele vírus e mandar embora aquela infecção, ou ele pode desenvolver a doença, ou, em último caso, ele pode ficar assintomático e continuar eliminando o vírus. Que é o caso mais complicado, porque a gente não tem noção, você não está tratando aquele animal, você não sabe que ele está doente e ele está eliminando o vírus, contagiando todo mundo. Mesmo se for de um gato estar com gripe, tipo, passar para outro cachorro, ou não, porque a gripe é outra. A gripe é outra, Clau. A gripe de gato é o herpes vírus canino, o cálice vírus canino. Não vai pegar no cachorro. E a bordetela, oi Melody, boa noite. E a bordetela também não vai pegar no gatinho. Melody, querida, é veterinária também, a gente fez pós-graduação junto. De clínica, né, Mel? Vamos lá. Alguns podem ser assintomáticos, como eu já falei, ou apresentam manifestações leves, perpetuando o vírus no ambiente. Então, aí que é o caso mais complicado, de você não saber que o animal está infectado e ele continuar eliminando aquele vírus. O que mais? Uma coisa importante, gente. Obrigada, Mel. Tô com saudade de vocês, meninas. Fran, boa noite, também chegou. Uma coisa importante para falar para vocês, que mesmo que depois que acabar a infecção, que o animal está saudável, que tá tudo certo, por 3 meses ele ainda pode estar eliminando aquele vírus, gente. Por 3 meses ele ainda pode estar contaminando outros animais. Ele não tem mais sintoma, ele já não tem nada. Aparentemente aquele animal não tem nada, mas ele tá eliminando o vírus e tá cometendo outros animais ainda. Certo? Até aqui alguma dúvida? Então, geralmente, a doença está associada a animais que não são vacinados com V8 ou com a gripe e que tem contato com outros cães. Assim, não cães de casa, porque se um tá saudável, todos estão. Um pegou, todos estão. Mas aquele cachorro que passeia na rua e passa perto de outro animal, cruza com outro animal, ou passa no quintal e vê outro cachorro, e vai na pracinha, e vai na creche. Sabe, esse tipo de contato, não o seu de casa. Se você tem 5 cachorros em casa e todos saudáveis, nenhum teve o acesso à rua para se contaminar e contaminar os outros, ok, tá tudo certo. Diagnóstico. Como que a gente faz o diagnóstico? Se é uma infecção leve, é por sintoma. Você me contar que o animal teve contato, você foi na casa da sogra e o animal teve contato com o cachorrinho de lá, que tava com tosse, o animal foi pra creche, o animal foi pro hotel e teve algum contato com algum cachorro infectado, né? Enfim, eu falo que é que nem criança. Creche, assim, de criança mesmo. Esse tipo de doença não tem jeito, gente. É muito difícil. Eles acabam pegando mesmo, que nem gripe de criança. Então, sintoma, no sintoma leve, no animal leve, a gente vai ver o sintoma clínico que o animal vai apresentar. A pessoa vai me contar histórico do cachorro, tudo que aconteceu recentemente, se ele tá comendo, se ele não tá. Quem já passou em consulta aqui comigo sabe que eu pergunto 1000 coisas, milhares de coisas, porque ajudam muito no diagnóstico. Todas essas perguntas que eu faço. Às vezes, para o cliente pode parecer muita pergunta, às vezes desnecessário, mas me ajuda muito a gente descobrir se é uma coisa ou outra. Então eu falo muito, eu adoro foto de fezes, adoro foto de vômito, adoro foto de secreção, adoro foto de xixi. Gente, tudo isso ajuda demais. Parece besteira, mas pra gente faz uma diferença muito grande. A Melody, que é veterinária aí também, pode me ajudar. A gente adora a foto dessas coisas. Sandra, boa noite! Vamos lá. Outro
ponto que a gente pensa no diagnóstico é palpar a traqueia. O animal que está com a traqueobronquite infecciosa, você palpar aqui na região de traqueia, ele vai tossir. Se ele não tossir, ele vai ficar muito incomodado com a movimentação, com a palpação, porque ela é muito, assim, ela causa uma inflamação e uma coceira muito importante aqui na região. Então, só de você encostar aqui, o animal já reage. Ele já tosse e ele já fica desesperado, ele não quer que você mexa ali. Então, esse é um ponto bem importante no diagnóstico da doença. Essencial, gente, pensando o que a gente vai fazer. Traqueobronquite infecciosa, é a tosse dos canis, é outra coisa. O que tá acontecendo, né? Da onde tá vindo essa tosse? A gente tem que pensar, além da tosse dos canis, cardiopatia. Por que cardiopatia? Por que a cardiopatia pode causar tosse? Tem 2 motivos principais. Ou o coração está aumentado de tamanho, que é uma consequência da cardiopatia, aumenta o átrio esquerdo. Esse aumento de átrio, por consequência da cardiopatia, do sopro, ele comprime a traqueia. Quando ele comprime a traqueia, ele causa tosse, tá? Então, essa é uma possibilidade. Qual que é a outra? Animais com problema no coração de forma grave podem desenvolver edema pulmonar. O edema pulmonar também dá tosse, e é uma tosse bem parecida com a tosse dos canis, tá? É bem similar o sintoma. Outro diagnóstico possível, colapso de traqueia. O que é o colapso de traqueia? É uma doença muito comum em York, Shih Tzu, Lhasa, enfim, esses pequenininhos, não consigo pensar em outros agora. Mas York, Shih Tzu e Lhasa, assim, você olhou pra raça, provavelmente tem, é muito comum. E esse colapso de traqueia, o que é isso? A traqueia, ela é uma cartilagem. E nesses animais, ela é mais flácida do que seria o normal, tá? Num animal saudável. Conforme o animal se estressa, o animal fica ansioso, você chegou em casa, ele tá super feliz, sabe? Esse tipo de situação, essa traqueia, ela não tem a mesma sensibilidade ou a mesma... Esqueci a palavra. Mas ela não vai ter a mesma condição de uma traqueia saudável. Então ela fica flácida, ela se mexe e aquilo incomoda o animal. Então ele tosse. Entendeu? Deu pra entender bem o colapso de traqueia? Por que dá tosse? É como se fosse um... Sabe quando fica mole? Qualquer coisa que fica mole aqui na região vai coçar. O animal vai ter o estímulo de coçar. Então, assim, é super um diagnóstico positivo, provável. Certo? Deu pra entender? Só que o colapso de traqueia, ele tá eterno, tá, gente? Ele não melhora, não tem, tipo, piorou no inverno, melhora no verão, começou dia frio, ele vai piorar. Não, é sempre. É aquele animal que toda vez que você chega em casa, a traqueia dele é frágil, ela é flácida, o animal vai tossir, tá? Não toda vez, mas grande parte das vezes que você chegar em casa, o animal vai ter o estímulo de tosse. Outro provável diagnóstico, corpo estranho. Outro dia eu atendi uma cachorrinha que tava com muita tosse. Ela não parava. Era uma cachorrinha resgatada. Tava muito magra. Tava uma situação, assim, muito debilitada. Tava super complicado. E aí eu fui ver. Falou que tava com tosse. A primeira coisa que a gente tem que fazer sempre... Na consulta, não só de parte respiratória, mas na consulta de uma maneira geral, eu sempre abro a boca do cachorro e cheiro. Quem já passou comigo sabe que eu cheiro boca de cachorro mesmo e abro e vejo como que tá. Porque essa cachorra, por exemplo, ela tinha um corpo estranho, ela tinha um osso, ela era um animal de rua, agora ela tá com a dona, né, tá super bem. Mas era um animal de rua e ela foi tentar se alimentar e acabou engasgando com o osso estava preso na garganta. Esse era o motivo da tosse dela. Outro veterinário, talvez se não tivesse atentado a isso, teria entrado com medicação, com antibiótico, com corticoide, com anti-inflamatório, para tentar melhorar a tosse, e a tosse era por isso. Será que esse é o caso do Bruce, que só fica com espirro reverso? Será que é gripe? Então, o Bruce é um bulldog, então eles têm muito espirro reverso, né? Acontece bastante. Tá na hora de vacinar eles pra gripe esse ano. Então, acho que é bem indicado pensar na vacina, porque são bulldog, possibilidade de adquirir a doença é grande.
Mesmo que seja um animal de dentro de casa, em casos de braquicefálicos, assim, de focinho curto, eu indico para todos. Mesmo que mora em apartamento, não tenha acesso à rua, não tenha acesso a outros animais, eu indico fazer de qualquer jeito. Outro diagnóstico diferencial, a broncopneumopatia, que é uma possibilidade de progressão da doença, quando a doença pode piorar, tá? Pode acometer a parte pulmonar. Mas é todo dia à noite. Então, pode ser porque você chegou, né? Ele tá feliz que você chegou, você tá em casa, que trabalhou o dia inteiro, tá com ele. Ele também tá querendo chamar atenção, né? Então, essa parte da colapso de traqueia com ansiedade piora demais. Smart outro dia tava tossindo e era uma folhinha de planta, quase infartei, mas ele conseguiu cuspir. Exatamente. Acontece muito esse tipo de coisa, gente. Eles não têm noção. O que tá no chão, eles vão tentar, eles vão cheirar, eles às vezes acabam colocando pra dentro. Aí pode engolir e virar um corpo estranho, gastrointestinal, não de via aérea. Então tem que se preocupar com tudo isso. Smart tosse pra chamar atenção, exatamente. Eu acredito. Pior que eu acredito nisso, porque acontece mesmo. Você vai ver e não tem nada. Elaine, boa noite. A última coisa seria o edema pulmonar. Boa noite, Ju. Tá? Então, alguma dúvida até aqui? Vou falar de tratamento agora. Então, tratamento. Normalmente, a tosse desaparece em 7 a 10 dias sem tratamento. Fora melhorar a imunidade, é autolimitante. Então, normalmente, a gente não precisa entrar com nada. Em 7 a 10 dias, a doença fica ok. Aí, só tem o porém do animal continuar eliminando. Por isso que, quando adquire a doença, eu acabo pedindo para não levar o animal na creche, para não levar o animal no hotel, porque aquele animal já não está mais com a doença, assim, não está manifestando sintomas, mas ele está eliminando o vírus. Então ele pode infectar outros animais que estejam com a imunidade baixa, né? Pode acontecer. O tratamento visa diminuir os sintomas de tosse e evitar o acometimento da forma mais grave. Nessa forma mais grave, pode ser necessário um antibiótico. Se for necessário, muitas vezes eu acabo pedindo um raio-x, se o animal não melhora, né, com o tratamento, pra gente ver a possibilidade de ter acometido brônquio e pulmão, a parte pulmonar respiratória mais inferior. E sintomas de tosse, como que a gente elimina? Tem algumas medicações aí no mercado, tanto veterinárias quanto humanas, mas normalmente eu passo um anti-inflamatório que seja bom para a via aérea e ele ajuda a desinflamar essa região e a tosse para, a tosse cessa, assim, de forma muito rápida. 5 dias atrás, mais ou menos, eu atendi uma cachorrinha que estava com um sintoma na parte de muita tosse, uma tosse muito seca, não produtiva, não tinha secreção, e ela estava bem. Era só a parte da tosse mesmo. Eu entrei com corticoide, entrei com medicação. E, assim, 2 ou 3 horas depois da aplicação, ela já estava bem. Eu não precisei nem passar para casa a medicação. Eu fiz só no consultório, uma dose, e já foi o suficiente. Já desinflamou a via aérea e ela ficou ótima. Marcar exames de rotina, sangue e ultrassom, com certeza. Vai ser, na verdade, no domingo eu vou lançar, eu já fiz a programação do mês inteiro de junho, todas as lives. Aí eu vou tentar fazer por mês, tipo, mês que vem vai ser o mês da prevenção. Então eu vou falar só de prevenção. Vão ser 5 lives destinadas à prevenção. Aí depois a gente pode fazer um mês de dermato, um mês de renal, um mês de raças. Sabe, falar de raças, eu acho que é uma coisa interessante, porque muitas vezes eu acabo, assim, gente, acontece muito, eu não sei se é o caso de vocês, mas acontece muito de eu atender pessoas que pegaram uma raça, pegaram um animal e não sabem nada daquela raça, não conhecem nada da predisposição de doenças do animal, do comportamento, do gênio do animal, e a pessoa acaba se decepcionando. Então, é bem legal a gente falar disso também. O que vocês acham? Me falem aí. Vacinação. Então, a gente entra com a vacina de tosse dos canis, que é a parainfluenza, a bordetella. Tem várias marcas no mercado. Eu gosto da que é intranasal,
Você faz a vacina direto no focinho. Ela tem uma ação imediata, ela começa a agir na hora e ela não dá reação. Então, para animais que são mais velhos, animais que têm outras doenças, eu fico muito tranquila de fazer essa vacina, porque ela não é sistêmica, ela age somente local. Não é uma injeção que vai fazer reação no corpo inteiro, entendeu? Ai, que bom que vocês gostaram, gente. A Emily não corre esse risco porque tem um vira-latinha gostoso que é o Bowie, né? Que bom que vocês gostaram, gente. A outra vacina é a para influenza, que aí a gente pega na V8 ou V10. As duas têm essa cepa de para influenza que permite a proteção contra a tosse dos canis. E outra coisa, a validade da raça do meu animal imprevisível. Exatamente, a gente não consegue saber muito, né? Não tem muita noção, porque a gente não conhece o anterior, né, de um vira-lata, a gente não sabe os precedentes dele, então com vira-lata a gente fica meio no escuro, mas são animais super saudáveis, né? Então a tosse dos canis, ela tem validade de 6 a 12 meses. Por que eu falo isso? Tem animal que vai pra creche, tem que fazer a vacina a cada 6 meses. Não tem jeito, ela não vai durar um ano. Se você contar com isso, você vai se decepcionar. Porque a vacina, além dela não impedir o animal de adquirir a doença, ela só deixa a doença mais branda, tá? Então, nenhuma das vacinas existentes aqui no Brasil previne 100% de você adquirir. Só vai ficar com doença mais branda. Então, o animal não vai desenvolver a parte respiratória inferior, pulmonar, brônquica, entendeu? Vai ficar na parte mais superior. O Smart tomou essa vacina no narizinho, agora fica espirrando só pra chamar minha atenção. Exatamente. Na hora ele ficou espirrando bastante, né, Janice? Na hora que a gente aplicou. Então, para um animal que fica dentro de casa, um animal que não tem acesso à rua, aquele cachorrinho de apartamento, eu gosto de fazer nessa época que a gente tá agora. Lá pra maio, abril, eu faço, que é quando ele tá precisando da imunidade. Às vezes eu vejo umas carteirinhas de vacina que a pessoa fez a vacina de gripe, tipo, em dezembro. E é um animal de apartamento, é um animal que não sai. Eu não vejo sentido nenhum em fazer isso. Porque a pessoa gastou dinheiro e quando o animal precisar da imunidade daquela vacina, que vai ser lá para maio, né, depois de 6 meses, não vai ter. A vacina vai ter acabado o efeito dela e o animal pode acometer de qualquer jeito, aí vai chegar, pode desenvolver alguma coisa nesse período de inverno. Lá em dezembro, quando ele não precisa mais da vacina, o veterinário vai lá e aplica de novo. Então eu não vejo sentido nenhum nisso. Outra coisa, se o animal ficar em hotel, for ter contato, vai viajar, vai ficar na creche, enfim, 21 dias, tá, gente? 21 dias antes do contato, tem que vacinar o animal. Não tem jeito. Gente, a minha parte acabou. Eu falei tudo que eu precisava falar. Me mandem as dúvidas e me falem o que vocês acharam da programação que eu montei. Pensei por enquanto no mês de junho. Vamos falar de prevenção, vou falar de antipulgas, a necessidade de fazer antipulgas ou não, a necessidade de vermifugar os animais de forma constante ou não. Com relação à vacina, a mesma coisa. Vou falar de importância de check-up, de exames de rotina, consulta de rotina. E tem mais um tema que eu não me lembro. Não me lembro qual que é. Mas são 5 temas de prevenção. São dicas para o animal viver melhor e com mais qualidade de vida e mais tempo. Então são esses 5 temas que eu já separei para junho e vocês podem ir me dando ideias. Eu acho que dermato é um tema bem interessante, né? Hoje em dia muitos animais têm problema de pele, então acho que em julho pode ser que eu faça um tema dermato, assim, falar bastante da parte de pele. Dermato, imaginei. Um shih tzu, né? Shih tzu é complicado pra pele mesmo. Então, em julho, provavelmente o tema vai ser dermato. Aí depois, pra agosto, vocês vão me dando ideias de temas, o que vocês estão achando. A gripe canina pode ser assintomática ou necessariamente terá a tosse? Pode ser assintomática. Qualquer vírus.
na verdade, né? Como o coronavírus, por exemplo, aí que tá tão em alta, né? Todo mundo tá falando disso e todo mundo tá com medo de se infectar. Super existe a possibilidade do animal não manifestar. Mariana, boa noite. Do animal não manifestar sintomas e estar eliminando o vírus. Imagina, Emily, me fala aí se eu respondi sua dúvida. E podem mandar mais dúvidas também. Ficou alguma coisa que eu não falei? Alguma coisa que eu esqueci? Mandem ideias de tema. Boa noite. O que vocês acharam, gente? A live foi esclarecedora. Léo, boa noite. A live ajudou vocês a identificar uma possível gripe canina. Eu consegui passar a informação para vocês de uma forma legal. O que vocês acharam? O que vocês estão achando das lives? A partir do mês que vem, de junho, né, a gente vai fazer de uma forma diferente. Eu já tenho todos os temas pré-estabelecidos. Ah, legal. Então, na semana que vem a gente já começa. Eu não me lembro exatamente qual que é a ordem dos temas, mas eu acho que deve ser vacinação, antipulgas, vermífugo, as dicas. Ai, Mária, obrigada, amor, obrigada. Eu amo a Julie. Animal espirra com sangue. Tá? É uma parte mais complicada. Por quê? Eu penso em algumas coisas. Espirrar sangue ou alguma infecção muito grave na via respiratória. Eu vou lançar no domingo, pessoal. No domingo já tá programado para ser a postagem. Eu já programei ela com todas as ordens, bonitinho de tudo, todos os temas, tá? Das próximas lives de junho. Vou postar assim, pode deixar, fica tranquila. Então, assim, a parte a gente chama de hemoptise, esse espirrar ou sair sangue do nariz, tá? Essa secreção nasal, sangramento nasal. Eu penso numa infecção muito grave, respiratória. Penso que pode ser até inferior, tá? Pode ser até de pulmão. Penso na possibilidade de alguma neoplasia no nariz, alguma coisa que tá obstruindo e machucando essas vias aéreas. E penso também, já aconteceu comigo, de o animal ter plaqueta baixa, ter a trombocitopenia, que a gente chama, e dos sintomas da plaqueta baixa é o sangramento nasal. Então eu penso basicamente nessas 3 possibilidades. Não, assim, nunca vi um animal com sangramento nasal que teve algum diagnóstico que não era um desses 3 que eu falei. Deu pra entender, Sandra? Responde aí pra mim. Podem mandar mais dúvidas. O caso do Ted, que tinha muita secreção, era um caso mais grave. Secreção, onde que ele tinha secreção? Nasal? Não me lembro, Emily. Me ajuda aí. Não me lembro se era secreção nasal. Com sangue? A Emily me ajuda muito com animais resgatados. Ela faz um trabalho muito legal com pessoas de rua, com moradores de rua, e a gente ajuda muito esses animais dessas pessoas. E então a gente já resgatou, já teve contato com vários animais. Eu não me lembro exatamente o que o Ted tinha. Paula, boa noite. Eu acho que era um caso de secreção nasal. Depois a Emily me responde, mas realmente a gente não tinha o histórico de nada dele. Eu não fazia ideia, porque é um animal de rua. A gente não tinha contato muito certo com o dono. Então, exatamente. É isso mesmo. Ele tinha um quadro anêmico bem importante, né, Emily? É esse, né, que tinha anemia. Mas a gente já não teve mais notícia dele. Ainda mais depois que começou a pandemia, o nosso trabalho acabou parando, né? E o Zé! Sério? Que legal! O Zé, ele é uma pessoa que resgata
animais de rua. E eu tenho 2 que foram resgatados dele. Ai, que legal! E uma campanha que a gente fazia. Que legal. Eu tenho o Carlinhos, o gato marrom que estava aqui. Ai, Lu, legal. Fala com a Emily que, com certeza, as ONGs estão precisando de muita ajuda, gente. ONGs que ajudam animais ou que ajudam pessoas, todas estão precisando de muita ajuda, porque assim, a ONG, por exemplo, que a Emily ajuda, é voluntária, é o GAS, eles não estão trabalhando, eles não estão fazendo as entregas, porque tá proibido, né, de você fazer esse tipo de serviço, pelo contato com as pessoas. Eu tenho um amigo, inclusive, que foi multado tentando fazer uma entrega de comida para pessoas de rua, então tá muito complicado. Tá muito difícil, o GAS não tá conseguindo fazer o trabalho deles, por conta disso é arriscado, né? Tá super arriscado. Então todas as ONGs estão precisando de auxílio nesse momento. Ah, você participa do grupo, né? Então, gente, entra no GAS, vocês vão gostar demais do trabalho deles. Eu super apoio, sempre que possível eu ajudo, não só a parte veterinária, mas com ração. É muito importante, toda ajuda é muito bem-vinda e é uma ONG muito séria e que ajuda de coração, tá? Todas as meninas que eu já conheci do GAS são muito legais. A Emily, então não tem nem o que falar. A Emily é uma cliente muito querida que acabou virando amiga e a gente se fala bastante, então é uma pessoa muito de confiança e a Emily tá aí na frente do GAS. Hoje uma postagem fala que a gente tem, então. Isso, GAS. Exatamente, é o GAS. Isso mesmo. Gente, ficou alguma dúvida? A minha parte eu realmente acabei. E aí vocês me falem se eu esqueci de falar alguma coisa, se ficou alguma dúvida pra vocês, alguma coisa que eu esqueci de falar. Eu ia mostrar o Carlinhos, esse aqui, ó. Pera aí. Vem aqui, gato. Esse aqui é o Carlinhos. Imagina, Emily, sempre vamos ajudar, porque é uma ONG top, assim, que faz um trabalho muito legal mesmo, que eu super confio e indico pra todo mundo. E esse é o Carlinhos, que veio do Zé. Ele foi achado, se eu não me engano, numa estrada, numa rodovia de Rio Grande da Serra, e ele veio pequenininho, veio neném. Agora tá esse gato gigante aqui. Vacinação de gripe perto do inverno, sempre. Não vejo sentido você fazer no verão vacina de gripe. Não faz sentido. É o Carlinhos. Olha lá, tá fazendo sucesso. Esse gato safado. Esse aqui é o gato mais gordo, que eu não consigo emagrecer. Olha isso, olha isso. Ele está acima do peso. Ele só come sachê. E ele é um animal super difícil de perder peso. Mesmo com tudo que eu faço. Ele é um gostosão. Um bonachão, sabe? Safado. É um bolota mesmo, um safado. Gente, então se tá tudo certo, se eu conseguir sanar todas as dúvidas de vocês, se ficou tudo bem, eu vou encerrar por hoje. Pois é, tá mais gordo que o gordo, que deveria ser mais gordo, né? Se tiver tudo bem, eu vou encerrar. No domingo eu vou lançar certinho e vou lançar hoje no Instagram. No Instagram não, desculpa, no Telegram eu já vou lançar a programação do mês que vem. Quem não tiver no Telegram, manda mensagem aqui no inbox que eu adiciono lá no grupo. E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa me chama, tá bom? Jéssica, boa noite, você chegou no finalzinho. Daqui a pouquinho eu já vou lançar no YouTube a live, aí você pode assistir por lá, tá bom? Gente, muito obrigada pela presença de todos. Boa noite. Não esqueçam de procurar lá o GAS, vocês vão gostar. Até amanhã, Mari. A gente se vê com a Julie pra fazer o exame. Gente, qualquer coisa me chamem. E boa noite. Obrigada, viu? Beijão.